Olá, seja bem-vindo ao Faz Bem à Saúde. Este é o podcast da Médis que ajuda a compreender e a desmistificar todos os temas relacionados com a saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo, já estou muito bem acompanhada pelo Dr. Miguel Oliveira da Silva, ginecologista obstetra no Hospital de Santa Maria e também o responsável pelo acompanhamento científico do estudo Saúde e Bem-Estar das Mulheres, um potencial a alcançar. Este é um estudo desenvolvido pela Return on Ideas em parceria com a Médis. Olá, Dr. Miguel, seja muito bem-vindo a este podcast. Obrigada por se juntar a nós. Vamos então discutir alguns dos resultados deste estudo e perceber também qual é que é o estado atual da saúde das mulheres em Portugal. Este estudo baseia-se precisamente num estudo anterior à saúde dos portugueses, que constatou que as mulheres têm maior prevalência de doença física e doença mental. Isto parece quase um contrassenso, porque de facto as mulheres em Portugal têm maior longevidade. Como é que estes dados se ligam uns com os outros? Parece de facto um contrassenso, mas em rigor não é. O facto é indiscutível, têm maior longevidade, uma esperança de vida 5, 6 anos superior aos homens em média, mas esse tempo é vivido, como disse muito bem, em alguns casos com maior sofrimento, com maior doença, com maior internamento e com maior percepção pelas próprias de mal-estar e quase como uma normalização. O estudo fala bem da normalização do mal-estar. Se é preciso alguém faltar a uma consulta por razões familiares ou profissionais, em princípio, faltam mais vezes as mulheres do que os homens. Se há uma situação de desconforto em que temos que conviver com uma consulta que tem que se adiar, quem adia mais frequentemente a consulta é a mulher e não o homem. Se há uma situação de dor, enfim, crónica, mas com a qual vamos aguentando, passo o termo, é a mulher que o faz e não o homem. E, portanto, em alguns casos isto tem a ver com o próprio ciclo de vida, digamos, hormonal e biológico da mulher, menstruação, Claro. Gravidez, maternidade, menopausa, podemos depois falar sobre isso com mais calma. Noutros não. Noutros não tem a ver com características específicas do ciclo reprodutor, por assim dizer, da mulher. Muito bem, tocou aqui em vários pontos que vamos abordar aqui ao longo desta nossa conversa. Tocou aqui na questão da dor crónica. De acordo com este estudo, cerca de 33% das mulheres portuguesas atualmente diz sofrer de dor crónica, recorrente, permanente. Este é um facto, não é? A que é que se deve esta dor crónica? É um facto que fala nisso e isso deve-se seguramente a várias razões. Desde lá, dor crónica não tem que ser uma dor diária, necessariamente, muito menos 24 horas por dia, permanentemente. É uma dor, como disse muito bem, recorrente e muito frequente e, portanto, que reaparece frequentemente. Pode logo ter a ver com uma coisa tão simples e tão banal como a dor menstrual, que não há razão nenhuma hoje em dia, em 2023, com o arsenal terapêutico que temos, químico e não químico, fármaco e não fármaco, não há razão nenhuma para que uma mulher sofra com dores menstruais, apesar de, em Espanha, recentemente, se ter feito uma lei que permite a mulher faltar ao trabalho apenas porque está menstruada. Portanto, partindo do princípio que tem um incómodo, um desconforto, uma dor menstrual. Em Portugal não chegamos a tanto por enquanto. Mas, de facto, para mim, do ponto de vista médico, cuidados de saúde, prestação de cuidados de saúde, tanto na clínica geral, como na ginecologia, como no que deveria ser a cultura e a literacia, portanto, conhecimento de saúde médica, as mulheres não têm, e as jovens, adolescentes, a partir dos 11, 12, 13, 14 anos, quando começam a menstruar, e muitas vezes a chamada dismenorreia, que é o termo técnico, que significa dor menstrual, é intensíssima na adolescência, muitas vezes mais intensa do que antes da primeira gravidez, por razões médicas que nós conhecemos bem. Não há razão nenhuma para que isso não seja tratado desde o início. E nós próprios dizemos à doente, no sentido lato do termo, à senhora, à jovem, que assim que começa a sentir os primeiros sintomas ou sinais do que se apercebe, no caso concreto, que vai ser uma dor menstrual, não há razão nenhuma para que não tome medicamentos extremamente eficazes. Porquê que acontece então esta realidade dos cerca de 33% das mulheres sofrerem dor crónica? Isto tem a ver com
Já me disse que há fármacos adequados, há tratamento adequado, tem a ver com resistência a esses medicamentos. Como é que podemos mudar esta estatística? Pode ter a ver com resistência a estes medicamentos, mas estes medicamentos, felizmente, são mais que um. Portanto, se o primeiro não funciona, funcionará o segundo, com certeza. Há imensos anti-inflamatórios não esteroides, ou analgésicos, do simples paracetamol, ou imensos anti-inflamatórios que se podem tomar e que, se o primeiro não funciona, funcionará o segundo, em regimes e posologias diferentes. Mas o problema é que uma coisa é a situação abstrata, que não há razão para que uma mulher tenha dores menstruais, outra é a situação concreta. Terá ela acesso ao médico que lhe prescreve um medicamento, pode comprar o medicamento sem receita médica obrigatória, vender-lhe facilmente o medicamento sem receita médica obrigatória. Se o primeiro não funciona, desejavelmente, era ótimo que o primeiro medicamento funcionasse sempre Claro, bem sim. e tirasse as duas todas, mas às vezes é preciso mudar para um segundo. Olha, ok, este não funciona, então vamos tentar um segundo. E o segundo há de funcionar. Terá ela acesso fácil a um médico, ou fará muita automedicação, ou prescrição, autoprescrição, ou prescrição pelo farmacêutico, em alguns casos é legítimo, os chamados medicamentos não sujeitos à receita médica, ou terá acesso, já diria um ginecologista, mas a um médico de família, quando nós sabemos que 1.100.000 portugueses, em geral, em todas as patologias, não têm médico de família. Portanto, são todos estes constrangimentos, por um lado culturais, por um lado na oferta e na disponibilidade e no acesso aos cuidados de saúde, que fazem com que, porventura, algumas dessas 33% das mulheres refiram, por exemplo, dor menstrual. É evidente Claro. que não é só dor menstrual. Será dores por queixas musculoesqueléticas, sobretudo depois no outro extremo da idade, após a menopausa. Muitas vezes há queixas musculoesqueléticas a nível da coluna cervical, coluna lombar, ou por excesso de peso, ou por osteoporose, ou por, pelo menos, risco de osteoporose, e essas são queixas no outro extremo da idade. Mas que resultam também neste mal-estar, Absolutamente. nesta qualquer dor dúvida. crónica, que é, como dizia há pouco, uma dor com tendência a ser muito normalizada. Uma dor normalizada, uma dor interiorizada, em que a pessoa quase que se aceita isso como uma fatalidade, o que é um erro. Não há qualquer razão nenhuma em 2023, com os medicamentos e com os conhecimentos científicos que temos, que as pessoas se resignem e aceitem esse tipo de situações como uma fatalidade com a qual terão que viver ou conviver nos próximos anos de vida. Claro. Falávamos também aqui da longevidade das mulheres, da maior longevidade das mulheres. Isto significa também que as mulheres vivem cada vez mais tempo na menopausa. Por exemplo, segundo este estudo, 42% das mulheres entre os 20 e os 74 anos convivem diariamente com esta realidade. A menopausa continua a ser um estigma pouco abordado, um tema pouco abordado na atualidade? Não direi pouco, mas é seguramente não tão abordado como deveria ser. Não direi pouco, não direi que seja cada vez menos ou que esteja estável, é crescentemente, mas não suficientemente. Também aí a abordagem deverá ser não apenas do ginecologista, não apenas do reumatologista, não apenas, sobretudo, a nível do médico de família, do clínico geral e, sobretudo, a nível da própria formação, desde logo, digamos, no ensino secundário e por aí adiante. Também aí a apreensão de que a menopausa significa secura vaginal e, portanto, dores nas relações sexuais que passem por relações vaginais, que não são todas, como é evidente. E também aí dores musculoesqueléticas a nível de lombares, da coluna, etc., que eu há bocado referi, etc. Também aí esse mito tem que ser desconstruído. Claro. E também aí algo do que eu há bocado dizia se põe em causa. Quer dizer, há acesso a cuidados de saúde quando uma mulher, antes de entrar na menopausa, quando começa com os chamados sintomas da pré-menopausa, que nem todas têm, mas muitas têm, que são, por exemplo, afrontamentos, alterações de humor, irritabilidade, algumas insónias, assim, os sintomas clássicos. Numa pré-menopausa há acesso, não direi imediato, mas quase imediato, Mas devem a cuidados procurar de saúde, os cuidados de saúde com adequados. certeza. Há medicação, há análise e exames que devem fazer para a avaliação da estrutura óssea e se é de facto a menopausa que está ou não, e exames ginecológicos, etc. Há acesso a isso.
sabendo nós que, bom, neste momento nós sabemos, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja no sector privado, e nós sabemos que neste momento cerca de 40% da população portuguesa tem seguro, que tem acesso, com algumas limitações, com certeza, ao sector privado. Mas mesmo assim, eu insisto, mais de 1 milhão dos portugueses não têm acesso a médico de família. Sim, são dados preocupantes. E vai haver um outro grupo, que ainda não foi abrangido por este nosso estudo, mas que seguramente será abrangido num próximo estudo, que ainda não chegou à menopausa, mas que é um grupo que já está na idade fértil e, portanto, com gravidez e muito significativo e vai ter problemas associados à maternidade, etc., que é o grupo das mulheres imigrantes. Nós, neste momento, estamos a nível dos cuidados de saúde, sobretudo de saúde materna, portanto, de gravidez, planeamento familiar, parto, estamos com cerca, por exemplo, no último ano, em 2022, 14 a 15% dos partos em Portugal foram de imigrantes. E são grupos imigrantes sobre o qual há que refletir, porque a maioria destas últimas leva, digamos assim, de imigrantes a chegar a Portugal não fala português. E não são de países lusófonos. Portanto, já não são brasileiros, já não são africanas, cabo-verdianas. Sim, são diversas origens. A gente que vem do Nepal, do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, e aqui há que ter um enorme cuidado e preocupação no sentido de integrar estas populações culturalmente e de lhes oferecer cuidados de saúde eficazes. Sim. Não podem ser recusados e implica, inclusivamente, uma abordagem e ajuda na própria língua. O que não é fácil, porque muitas vezes estas populações não falam português. Sim, mas e muitas vezes até falam muito mal inglês. É fundamental que sejam assegurados estes cuidados de saúde e, de facto, seja feita essa questão tem que ser pensada rapidamente. Reflexão. Começam-se a pôr já problemas muito sérios e muito sensíveis e, sobretudo, que isso não crie qualquer sentimento xenófobo por parte de alguns técnicos de saúde ou da população em geral. Questões que, como dizia, em 2023 podem e devem ser evitadas e trabalhadas atempadamente. Seguramente. Falávamos aqui da menopausa. Sem dúvida que a menopausa está incluída aqui nas chamadas 4 bolsas de mal-estar que foram identificadas por esta investigação e por este estudo. 3 delas estão direta e exclusivamente ligadas ao sexo feminino, à saúde feminina. Portanto, falamos aqui sobre a menstruação, a maternidade e a menopausa. Estes são fatores associados a uma série de transformações físicas, também psicológicas, e que resultam neste mal-estar generalizado no sexo feminino. Certo. Repare, todas as mulheres menstruam, como é evidente, portanto, todas as queixas associadas ao ciclo menstrual. Podemos dizer que nem todas as mulheres têm que ser mães, ou por opção, ou porque não conseguem, portanto, nem todas as mulheres são mães. A maternidade não é um destino obrigatório para todas as mulheres, com certeza que não. Eu respeito perfeitamente que, para já, há mulheres que querem ser mães e não conseguem por problemas de esterilidade feminina ou masculina. E há outras que não são mães por opção. Por opção, claro. Conheço mulheres, e há que respeitar isso, que podiam ter tido filhos se quisessem, mas não quiseram ter tido filhos por opção, por razões que nos poderiam levar muito longe. Mas seguramente todas têm, como lhe disse, a menstruação e todas, desejavelmente, chegam aos 50 anos, mais ou menos, e terão a menopausa. E, portanto, pelo menos essas 2 grandes áreas existem sempre e envolvem uma preocupação médica, cultural e que tem que funcionar cada vez mais no sentido de que as pessoas estejam bem. Claro. Que a menstruação não tem que ser sinónimo de mal-estar, faltar às aulas durante o liceu, mas eu conheço ainda centenas de jovens e adolescentes que faltam às aulas por estar menstruadas e, como digo, em Espanha até há pouco tempo se instituiu a licença para a ausência por razões de saúde nas mulheres que menstruam. Como lhe dizia há pouco, a menopausa não tem que ser um estigma. As queixas de dor, de afrontamentos, de mal-estar, insónias, secura vaginal, dor de relações sexuais, alterações de humor associadas à menopausa, não são uma inevitabilidade. São extremamente fáceis de abordar, extremamente fáceis de tratar, em termos de cuidado de saúde. Temos inúmeros medicamentos hoje em dia que abordam todas essas áreas e que permitem a uma mulher jovem, porque uma mulher hoje com 50 anos da velha não tem nada,
permite a uma mulher razoavelmente jovem, com 50 anos, poder ter uma vida com grande qualidade. Claro, com conforto, com saúde, Exatamente. com bem-estar, que é isso que é desejável. E é aí que pretendemos também chegar através deste estudo da saúde e do bem-estar das mulheres em Portugal. Falámos sobre 3 bolsas de desconforto, de mal-estar, associadas exclusivamente ao sexo feminino. Temos aqui uma 4ª bolsa que é cada vez mais preocupante e que tem a ver com a perseguição de ideais de beleza que são cada vez mais impostos e normalizados pela sociedade atual. Isto é perigosíssimo e tem consequências muito graves. Tem, o ideal de beleza está quase sempre associado ao ideal de magreza, ou pelo menos de não haver um peso, já não digo excessivo, mas significativo. E vemos muitas vezes que essa obsessão, porque é de uma obsessão que se trata, por vezes, que essa obsessão pela magreza e da mulher sentir que está gorda e, digamos, ter dietas inadequadas, tem uma série de consequências negativas. Desde logo, objetivamente, ao clássico índice de massa corporal, que nós médicos definimos como saudável. A razão entre o peso em quilos e a altura em metros ao quadrado, que o normal será 20, 25 quilos por metro quadrado, portanto, acima de 25 quilos por metro quadrado será excesso de peso, abaixo será magreza, já em linguagem coloquial, digamos assim, e muitas mulheres não têm, de facto, o índice de massa corporal elevado, mas acham que estão gordas e fazem dietas absolutamente inadequadas, dietas, inclusivamente, que podem levar a efeitos secundários de ansiedade, depressão, que não são minimamente satisfatórios. Repara, hoje, mas também consequências físicas gravíssimas. Sim, já, sem falar no extremo grave da anorexia, que é já uma doença simultaneamente de medicina interna, ginecológica e psiquiátrica, em que a própria jovem digo jovem, não quer dizer porque não possa acontecer numa mulher adulta, mas acontece mais frequentemente na adolescência, a própria jovem acha sempre que está gorda e provoca, por exemplo, por vezes o vómito, e são situações gravíssimas, até inclusivamente do ponto de vista de saúde mental. Mas essa já é uma situação extrema. Claro. Não precisamos de recorrer a esse extremo para que o excesso de magreza, digamos assim, e a preocupação excessiva e que não tem tradução objetiva nos dados reais, se acompanhe de uma série de perturbações em termos de saúde. Claro, e este é sem dúvida um fator também preocupante e que tem aqui uma grande influência nestas conclusões relativamente à saúde da mulher atualmente. Conclusões essas que nos levam a acreditar que a saúde das mulheres atualmente em Portugal está longe daquilo que era desejável. Claro que está, o panorama ideal nunca será obtido, por mais que nós o devamos perseguir e lutar por ele, nunca nos devemos, digamos, conformar com as limitações que temos, mas, sobretudo, mesmo com todas as dificuldades aqui referidas, de falta de recursos médicos, falta de recursos, não é só médicos, profissionais da saúde, de enfermagem, também é preciso dizê-lo, não é só médicos, de enfermagem também, e falta de recursos atual no Serviço Nacional de Saúde, e mesmo com todas essas limitações, há profissionais de saúde em Portugal suficientes e disponíveis para que o padrão de saúde da mulher nos 4, diremos, parâmetros que abordámos estejam muito acima daquilo que hoje estão. Muito bem, este estudo pretende também contribuir para que de facto possamos alcançar uma situação mais positiva, para que seja obtida mais saúde nas mulheres na atualidade e no futuro em Portugal. Indiscutivelmente, é um passo nesse sentido, é um passo cujo conhecimento e leitura se aconselha e é um passo que desaguará ou nos conduzirá e levará seguramente a aprofundar outros temas ou subtemas quer abordados no estudo, quer abordados nesta entrevista que estamos a ter agora. Sem dúvida, uma conversa muito agradável. Dr. Miguel Oliveira da Silva, agradeço-lhe ter passado por este podcast da Medis. Obrigado. Assim, aí em casa, quero convidá-lo a conhecer este estudo em pormenores, em profundidade, em
e, claro, quero convidá-lo também a acompanhar o próximo episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Este podcast está sempre disponível em todas as plataformas digitais, também no YouTube, e já sabe que pode sempre recorrer a medis.pt para obter esclarecimentos sobre este e outros temas relacionados com a saúde. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, cuide-se sempre.